alcançado pela sua infinita misericórdia, segundo Neemias falou. Pois bem, aqui está o texto declarando aquilo que aqueles o falam, aleluia, sentem pela obra de Deus. Nunca o Senhor revela para trazer somente a desgraça, Ele revela para trazer a vitória. Mas segundo aqueles que obedecem ou recebem, segundo a sua palavra. Aqui a Bíblia vai dizer que Neemias, nessa época, era um copeiro do rei. Pega aí, era apenas um copeiro. Mas quando ele perguntou para Ananias, que está no termo de Ananias Azarés de Misael, perguntou para ele sobre os que estavam cativos. Quando nós vamos ver, pois bem, aqui nesta palavra, ele está perguntando por aqueles que foram presos na Babilônia, se havia alguém lá, se restava mais alguém, porque eles tinham que fazer algo por Jerusalém, que foi destruída, foi queimada, foi arrancada a portas com fogo. Mas a Bíblia vai dizer que aqui o Senhor permitiu acontecer esta destruição com Jerusalém, seus muros, por conta, igreja, do pecado, da ignorância do povo, se afastar de Deus, não dar ouvido para o Senhor, quando o Senhor falava através dos sacerdotes, dos profetas do Senhor. Pois bem, aqui a Bíblia vai dizer, igreja, aleluia, que levantou-se Neemias, homem corajoso, que primeiro fez logo um propósito com Deus. Primeiro ele fala com Deus. Tem gente que quer fazer algo sem falar com Deus. Tem gente que quer achar que pode fazer qualquer coisa com a sua própria vida. A vida simplesmente pertence somente a Deus. Segundo a palavra de Deus, Ele dá e Ele tira. Segundo a palavra, Ele dá e Ele mesmo toma. Mas também a palavra de Deus diz que Ele também o permite. Então, ou seja, a Bíblia vai dizer que por conta de Jerusalém ter entrado em um declínio mal diante dos olhos de Deus, Deus disse que vai entregar Jerusalém, segundo Jeremias, nas mãos do adversário, na mão de Nabucodonosor, um homem imponente, inteligente, estratégico, e assim Deus fez entregando. Nessa leva foi 4 pessoas de uma fase, mas ainda tem outra fase que aparece a rainha Esther, que é a Radassa. Então, ou seja, igreja, Jerusalém é queimada, arrancada portas, queimada e feito derrubas e buracos do muro. Enquanto o muro, segundo a Bíblia, há um tipo de segurança humana. E eles eram seguros por conta do muro. Mas quem tomava conta era Deus. Mas quando o homem se afasta de Deus, Deus tira a mão e o próprio homem entra na destruição. Pois bem, então, ou seja, Neemias se sentiu aqui com um dever com Deus, sendo uma pessoa que trabalhava para o rei como copeiro. Ele se sentiu sensibilizado pela obra de Deus. Primeiro ele perguntou a Deus e pediu a permissão ao rei para ir até onde estava a ruína. E assim Deus o permitiu. E ele disse: se o Senhor permitir que o Senhor dê um sinal, e assim o rei também, pelo teu sinal, me abençoe. Então quer dizer, nós temos que ter, igreja, um compromisso em primeiro lugar com Deus do céu e que fez a terra, e também um compromisso com a obra dele nessa terra. Quando tem uma igreja que está escrito o nome lá de igreja e que leva o nome de Jesus Cristo Nazareno, devemos ter muita cautela, devemos ter muito cuidado, porque, ou seja,
e a terra. É o Deus que criou o homem. É o homem que fez a imagem e semelhança dele, sem pecado, sem mácula, mas porém pecou e foi destituído daquilo que estava na terra e também da glória de Deus. Volto a dizer, igreja, novamente, que o homem não é consumido pela misericórdia de Deus. O homem que adquire o Espírito Santo, ele tem fogo. O homem que, quando ele é batizado no Espírito Santo, ele pode começar a contemplar a glória de Deus, porque somente a glória suporta a glória. É por isso que só o homem recebeu a verdadeira glória de Deus, que ficou face a face com Deus, que andava com Deus ali e conversava com Deus, porque a Bíblia diz que quando ele está sem pecado, ele se tornou semelhança de Deus. A glória de Deus andava em Adão, a glória que estava em Adão alcançou a Eva, e assim não era consumido, só assim ele podia ficar diante de Deus. Então, quando a Bíblia fala da reconstrução do templo, ela está falando de algo aqui que tu vai te surpreender, porque o ser humano, ele pensa na relação do físico material, mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que não é só em um termo, nós temos dois termos, aleluia. O primeiro termo que nós temos é preservar o nome de Jesus. Se nós adquirimos o amor pela obra, ter cuidado com a obra de Deus. Então hoje muitas pessoas podem não compreender a minha posição neste lugar, e também não me interessa. Me interessa estar bem com Deus e o juízo de Deus, mas eu prezo a obra de Deus nesta terra, porque se eu não preservar a obra de Deus nessa terra, a presença não desce, a presença tem que descer. Mas pastor, a presença já está na terra, exatamente, mas para que nós possamos entender, a presença precisa descer. Primeira coisa eu quero te dizer nessa noite, tem que ter autorização de Deus para a presença permanecer aqui. Se a presença for embora, tudo acaba. A presença de Deus de Jerusalém foi tirada, a presença de Deus foi tirada, arrancada. Sabe por quê? Por conta dos homens que fizeram aquilo que não agradava a Deus, aleluia. E aí Deus tirou e entregou na mão do adversário. Quando tu rejeita Deus, quando tu rejeita Deus com teu lábios próprio, Deus vai te rejeitar. Deus vai te rejeitar. Então tenha cuidado para não falar coisas que vêm a enfarar, que significa fadigar a pessoa, porque Deus, ele tudo sabe, tudo conhece, e Deus, ele preza por aquilo que ele formou. Então Deus, aleluia, tira a sua presença, glória a Deus. Tirando a sua presença, Jerusalém fica nua, sem roupa. Para quem entende, eu duvido se um adulto aqui vai andar na rua sem roupa. Eu duvido. É por isso que ele deixou escrito assim, deixou ela nua, sem roupa, ao chacota de quem passava. Jerusalém, não era tua que era perfeita, não era tua que era bela à vista dos olhos dos homens. É assim com a nossa vida nos dias de hoje. Alguns recebem o Espírito Santo e acabam deixando o Espírito Santo se afastar. Primeiro eu quero te dizer que dentro de uma igreja é feito um trabalho para que a presença de Deus ela venha estar. E segundo, quando a presença de Deus está no ambiente, carece tu abrir a tua mente, o teu coração, para ouvir o que Deus tem para falar e receber para te poder alcançar. Aleluia. E a palavra de Deus diz que
enquanto como copeiro, aleluia, do rei, aleluia, ele era um homem que não podia ir ou de frente fora daquilo que ele fazia, ou seja, quem trabalha com qualquer coisa, todo dia vai chegar e fazer aquilo, ele não pode passar. Vamos declarar aqui algo para todo mundo entender, ou seja, simplificar algo para nós entender. Se tem um ajudante de pedreiro, quando ele chegar na obra, ele vai fazer o que? Bater massa, carregar tijolo, bater massa, carregar tijolo. Todo aquele procedimento, simplificando. Nunca o ajudante vai chegar lá e dizer, eu sou o pedreiro. Isso aqui é só uma base, só para te entender. Então o pedreiro vai chegar e está preparado o material para ele trabalhar. É assim mesmo, é preparado o lugar para que o Espírito Santo venha trabalhar. Mas cadê as vidas? Cadê as pessoas que abrem o coração para Deus trabalhar? Tu quer ver quando a pessoa abre o coração falsificado para Deus? É quando ele recebe uma bênção, ele pula, ele planta a bananeira, mas quando chega a parte difícil, que Deus está colocando no deserto, agora não quer mais Deus. Foi assim com esse povo de Jerusalém. Enquanto estava formosa, tudo estava ocorrendo bem. Mas quando Deus tirou a mão, foram presos, foram para a Babilônia, foram exilados, se tornaram escravos, sem ser escravo. Hoje é diferente. Tu não está na Babilônia, mas tu está num lugar pior que a Babilônia. Tu está preso na tua própria mente, segundo a palavra de Deus. Quando deixa a tua mente te prender, aleluia, que gere, ou seja, que gerencia todo o teu corpo. Não, eu não vou falar da parte daqui que fala a parte médica, né? Que fala de psíquico, fala dos órgãos. Não vou falar, não vou. Mas não porque o senhor vai falar, a pessoa não sabe. Eu sei que eu digo, porque eu estudei para isso. Vamos lá. Vamos lá. Uma pessoa não vai viver sem a cabeça. Uma pessoa não vai viver sem o coração. Pode viver sem um braço, pode viver sem uma perna, sem um dedo e assim por diante. Mas dois órgãos que a pessoa tem no corpo, que é fundamental e que trabalha dia e noite sem parar, é a cabeça e o coração. Pastor, eu estou com problema no meu rim, tem um jeitinho. Pastor, eu estou com problema no meu fígado, tem um jeito. Dá problema no teu coração para te ver, deixa ele parar. Não cuida do bichinho, não cuida da tua mente, que todos os dois vão parar junto. E se eles parar junto, acabou para ti. Então, ou seja, nós temos que estar conforme a palavra diz: corpo, alma e espírito, centrado no Senhor. Primeiramente eu quero dizer, primeiramente Deus e a Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1, então, ou seja, sendo 3 em 1, ou seja, no tempo de Deus, criação lá no Éden, criando aquilo que é chamado de criatura. Adão criando a Eva a partir de Adão, criando os animais. Pois bem, vamos pular um pouco. Logo mais o homem peca, o homem entra no declínio. O Senhor manda o rei, manda outro, manda o rei, manda outro. Mandou o primeiro rei de Israel, o rei Saul não prestou, o Senhor tirou ele e colocou Davi. Davi era um rei que foi abençoado, morreu por velhice. Então o Senhor abençoou, mas depois dele veio dos reis, aleluia, que acabaram com Israel, continua até hoje, ou seja, acabando com o povo. Hoje na forma não de rei, mas de presidência, e assim por diante, ou seja, e muitos não compreendem. Nesta noite eu quero te dizer, igreja, que Deus, ele tem uma vitória, ele tem uma bênção para ti, porque ele deu a campanha restauração. Ou seja, se tu querer, tu vai ser restaurado. Se tu querer, ele vai te restituir aquilo que o inimigo tentou acabar contigo. Aleluia. E quando a palavra de Deus vai dizer restauração ou restaurar, aleluia, algo, aleluia, que foi quebrado, destruído, desfeito. É aqui que eu quero falar contigo nessa noite, igreja. E quando ele fala de restauração, ele fala de uma área destruída. Ele abre uma aspa, pessoas, família ou espiritual, fecha aspa, através de princípios como reconhecimento de falhas,
oração e ação. Verdade, meu Deus. Baseado em Neemias 1:6, Eidas 3:3. Então, ou seja, tem a falha na oração? Temos. Tem uma falha nas ações? Temos. Verdade, meu Deus. Mas quem é corajoso para reconhecer? Aqui está tendo um homem corajoso que está reconhecendo, primeiramente Deus, segundo ele está reconhecendo, diante dos homens, eu preciso fazer algo para Deus. Verdade, meu Deus. Eu quero te perguntar nessa noite, o que é que tu tem feito para Deus? Qual é as tuas ações para Deus? Porque o Senhor tem feito isso comigo? Porque o Senhor está fazendo isso comigo? É essas as tuas ações para Deus? Qual é a tua oração? Onde foi a tua falha na oração? Porque ele falou duas ações aqui, através disso vem essas partes de oração e de ação. Nós temos essa falha na oração, temos a falha em ação, temos. Na ação nós dobramos, porque, ou seja, na oração ora só um pouquinho, mas nas ações é 24 horas praticamente. Já é dia e noite. É aqui que mora o perigo, é aqui que mora o mal. Porque devido quanto mais tu der tempo, mais nada tu vai fazer para Deus. Enquanto mais tu diz que tu não tem tempo, mais tu vai te afastar da presença. Daqui a pouco o Senhor vai destruir templo humano, construído pela mão de humanos, mas vai construir aquilo que seria o templo que ele queria habitar. É por isso que ele não desce, ou ele não permite o Espírito Santo encostar por conta do pecado. Enquanto não houver a limpeza, que é chamado de cacos ou de entulhos, para começar a reconstrução, não tem como reconstruir. Precisa de alguém, precisa de uma instrução, precisa ter alguém que lidere, precisa ter alguém que comunique-se com Deus, para que tu possa ser restaurado, para que tu possa ser alcançado pela glória de Deus. Aleluia, E a palavra de Deus diz: Moisés, ele queria saber quem era Deus. Moisés, ele queria saber quem era o Senhor. Mas a Bíblia diz, aleluia, que tudo os acontecimentos passou-se pelo Egito. E o mais belo dos acontecimentos que deixou até José de fora do testamento foi o governo de José. Passou pelo Egito. Por que passou pelo Egito? Porque Abraão passou pelo Egito, Isaac passou pelo Egito e Jacó passou pelo Egito. Passando pelo Egito, aleluia. Então o Egito teve participação em questões, da parte de Deus, com pessoas que ali passaram. Mas o Senhor não está dizendo que ele aceita o Egito, não. Ele abomina. Mas porém foi necessário passar para ter ensinamento, para ter aprendizado. Mas só que muitos não aprenderam. Muitos voltaram a ficar da mesma forma. No tempo de hoje estamos da mesma forma, do mesmo jeito. Você pega-se a palavra, se educa espiritualmente, amanhã já está ruim de novo, amanhã já está pior. Ou seja, sem educação espiritual, tu jamais vai alcançar a glória de Deus. Sem orar, tu não vai alcançar a glória de Deus. Sem fé, tu não vai alcançar a glória de Deus. Sem crer, jamais tu vai ser batizado. Sem crer, jamais tu vai adquirir um casamento. Sem crer, tu jamais tu vai ter uma família. Então aquele diz que a família ou pessoa, ou seja, através de quê? Espiritual. Quando ele abre a aspa, ele diz pessoal, ou familiar, ou pessoal, quer dizer eu sou pessoal em algo, então é comigo. Quando ele fala familiar, é com família, e assim ele vai. Então o tema, ou seja, é restauração. Então Deus quer nós restaurar de algo, igreja, de algo que nós possamos ter feito, de algo que nós não lembramos. Quando a Bíblia está falando aqui
deste tema, ele não está falando só com a igreja, ele está falando comigo, ele está falando com a minha pessoa, ele está colocando primeiro para mim, ou seja, com família comigo, pessoal comigo. Nós estamos vivendo hoje uma coisa familiar e pessoal também, mas ou seja, sem ter a mão suja, mas de estar com a mão limpa, segundo Salmo de Davi. Quem subirá? Somente aquele que tiver de mão limpa e coração puro. Deus me dá um coração puro. Deus me dá um coração reto. Segundo Davi pediu a Deus. Por que ele pediu a Deus? Por conta que ele estava fazendo o quê? Reconhecendo. Mas Davi não era segundo o coração de Deus. É aqui que está o segredo. Escolhido, mas porém adulterou. Quando adulterou, ele criou uma briga. A Bíblia vai dizer que Deus se afastou de Davi por um período e Davi desesperou. Por isso que ele disse: ó Deus, não quero ser como ela, mas eu quero ser puro, quero ser diferente. Me dá um coração novo, coração puro diante do Senhor. E o que é que Deus está dizendo essa noite para nós, igreja? Que nós devemos buscar ter a mão limpa, a nossa mente limpa, o nosso coração puro diante de Deus, diante das pessoas. Não adianta maquinar o mal, não adianta planejar ou arquitetar, não adianta tu querer tirar do menor, não adianta tu querer defraudar alguém, porque senão tu vai te tornar Jerusalém.